Rádio Amor no ar. A navegar. Em que frequência é que estás? Boa tarde, pessoal. Hoje é dia 26 de junho de 2020. São 14 horas aqui no Brasil. Deve ser às 18 horas, 6 da tarde lá em Portugal. Hoje nossa convidada é a Joana Barroso, que me enviava esses áudios, ainda me envia, da Rádio Amor em tempos de pandemia. Agradecendo por estarmos aqui juntinhas, coscadinhas, seja ou não seja fim de semana, afinal não é tudo uma construção social. E agora olhar para o céu, vejo um balão a voar. A Joana me enviou esses áudios algumas vezes e eu me divertia muito, áudios longos com a Rádio Amor que ela produzia. Ainda produz, eu acho, só que tem tempo que eu não recebo. Evoco um pouco dessa minha brincadeira com a Joana, porque a gente, até hoje, né, nós brincamos muito, a todo momento e por qualquer razão. Agradecer aí a presença de todos vocês que estão chegando para ouvir essa conversa super gostosa aqui no canal da Floresta Educadora. Hoje o tema é o brincar entre a arte e a natureza. Essa semana nós tivemos a Fernanda Zerbini, que eu não a conheço pessoalmente, mas já estou encantadíssimo pelo trabalho dela. Ela conversou com a minha companheira, parceira, irmã de travessia, Ana Letícia Penedo, na quarta-feira. Então, uma conversa incrível, super recomendo. E hoje, continuando a arte e a educação e a natureza na pauta, a Joana vem trazendo um pouco da experiência dela, tanto com famílias na natureza, como mediadora do centro, vou ler aqui, do Serviço Cultural e Educativo do Bairro dos Museus. Eu vou ler aqui agora a apresentação dela enquanto ela não chega. É uma boa ocupação desse tempo que ela ainda não apareceu aí, não que eu tenha visto entrar. A Joana, ela é licenciada em Engenharia do Ambiente pela Universidade de Lusófona. Ela é formada em Animação Sociocultural pela Associação para a Promoção Cultural da Criança e também é líder em Forest School, formada pela Green Bow Association. Junto comigo, nos conhecemos inclusive nessa formação. Aí está Joana entrando. Enquanto Joana entra, vou ter... Ela exerce a função como mediadora artística e cultural no Serviço Cultural Educativo do Centro Cultural de Cascais e as mesmas funções no Serviço Cultural Educativo do Bairro dos Museus em Cascais também. E em 2019 integrou o projeto da Escola da Floresta Bloom, onde eu também tive a oportunidade de dividir algumas valiosas sessões entre crianças, adultos e natureza. A Joana, ela aparece muitas vezes na minha dissertação de mestrado, os depoimentos que ela me deu em entrevista e as experiências que nós partilhamos. Ela é uma personagem frequente na minha dissertação e uma pessoa que me inspira muito. E acho que essas conversas da Floresta Educadora, inclusive a ideia de Floresta Educadora, é muito fruto desses sujeitos de ar. Alô, minha irmã. Então... Hello. Já aqui estava, só que não me estava a ver e achava que estava como está. Está tudo bem. Continua. Pronto. Eu ia dizer que é ar com ar hoje, então hoje vai dar ventania, né? Acho que uma tempestade de areia que atravessa oceanos.
Hoje, eu sempre digo isso, né? Quando nos encontramos é ar com ar, com ar, com ar, muito ar, né? Você me ouve bem? Sim, já estava a ouvir aqui. Estava a Maravilha, ouvir. pronto. Fiz aqui uma breve explanação, né, do teu currículo, da que você apresentou, para, né, para eu te apresentar. E diga-me coisas. Conta um Então, pouco quem é a Joana Barroso que chega aqui na Floresta Educadora. então, ui, olha, isto virou, né? Desculpem. É a câmara, né? É, Ah, isso. é super sensível estes aparelhos eletrónicos. Então, eu sou a Joana. Eu então tirei, deixa-me lá ver assim onde é que eu vou. Então eu sempre, olha, fiz aos 18 anos um curso de animação sociocultural. E espera, interromper a partilha não, tá. Não, Não. só não toque na tela. E depois comecei a fazer campos de férias na altura com jovens e isso foi assim as primeiras experiências assim mais pedagógicas de trabalho assim com crianças e com jovens. Durante muitos anos tive. E na altura depois também tirei um curso de Engenharia do Ambiente. Eu sabia que tinha que ir para qualquer coisa a ver com a natureza, mas não sabia bem o quê, verdade seja dita. E então, como a Engenharia do Ambiente apanhava poluição do ar, da água, olha, isto é que vira. Desculpem lá, eu estou aqui num sítio bem bonito também, não é? Não posso mostrar. É um projeto novo que está aqui a nascer em Palmela Onde e é um é? projeto, é bem bonito, também posso ir Uau! mostrar agora, como é lindo. E é um espaço novo que está aqui a nascer. Deixa cá ver. Não Você sei. sempre no olho das novidades, né? Foi assim, vim aqui parar hoje, mas como é que. Ah, já está. Ok. E, hum, e sim, também. Então, onde é que eu ia? Ah, Engenharia do Ambiente. E depois, eu sempre quis muito coisas a ver com arte também. Embora não tivesse ido para nada relacionado com arte, sempre fiz teatro, dança contemporânea. E então houve uma altura que senti que era mesmo para fazer um caminho relacionado com a arte, a criatividade. E enquanto esperava, fui parar ao Alentejo, a um projeto de desenvolvimento local do Sudoeste Alentejano e trabalhei durante quase 2 anos a reanimar a vida cultural das aldeias do Alentejo. Então, lembro-me assim de uma coisa gira que era uma ludoteca ambulante, era uma carrinha que eu ia a guiar e a carrinha tinha uns armários cheios de jogos, em vez de ser livros, e então ia às aldeias e chegava e os meninos adoravam, abria-se a carrinha e pronto, era assim. Foi assim um bom tempo também aqui na Costa Alentejana. Agora, é recente a sua chegada em Cascais. Você não estava em Cascais. Eu estou lá há 15 anos já, mais ou menos, 14. Não, no projeto, digo. Ah, Não, não a viver, estou a dizer, não. Tem o quê? sim. 6 anos? No trabalho, sim, são 14 anos em Cascais a trabalhar no serviço educativo. Já é muito Uau, tempo. é muito. Eu achava que É. era mais recente. Não, só que o que foi é que há 14 anos eu entrei numa equipa que estavam a formar uma equipa multidisciplinar que me estavam a formar para trabalhar a arte e a criatividade no desenvolvimento da pessoa, seja criança, adulto, ok? E eu entrei com o meu currículo assim, engenheira do ambiente e tal, só que depois pronto, era a minha presença e a minha vontade também que fez. E fiquei numa equipa, éramos pá, 8 mulheres na altura, no Centro Cultural de Cascais, no serviço educativo. E o que é que fizemos lá assim muito? Foi formação de professores na área da criatividade. Então havia uma parceria com a Câmara e os professores iam ter formação em teatro, dança, música, artes plásticas, desenho, como eles próprios para se trabalharem assim para depois chegarem à escola e às crianças e perceberem que também é preciso esse trabalho de desenvolvimento pessoal, não é?
E depois depois as crianças e eles vinham às exposições e fazíamos montes de coisas com eles, montes de coisas. Chegávamos a dançar no meio do museu e a fazer, havia muita, mesmo da parte da fundação, uma grande abertura para muitas experiências a nível da criatividade e da arte dentro do Centro Cultural de Cascais. Portanto, podia ser o Picasso, como podia ser outros artistas mais ou menos conhecidos, e andávamos sempre ali, éramos uma equipa bem criativa Agora, também. nós nos conhecemos assim logo nos primeiros meses que eu cheguei em Portugal, né? Uhum. Eu cheguei em abril, nos conhecemos em maio. E é uma das relações assim mais profundas, né? Acho que nós vivemos assim momentos incríveis, né? Vários momentos incríveis na floresta, nas naturezas, né? Com adultos, com crianças. É. Quando você vai dizendo isso, eu vou dizendo assim, poxa, assim, ao lado da Joana, eu vivi experiências incríveis. Eu tenho certeza que essas crianças e nesses projetos todos, as experiências foram tão inesquecíveis quanto, né? Mas que bom. Eu queria já entrar no tema, Joaninha. Vamos, para a gente Vamos falar um lá, pouco? vamos lá. O tema hoje é o brincar entre a arte e a natureza. É. Então, para a gente chegar nesse tema, né, em conversa, tricotamos um bocado, como sempre gostamos de fazer. E você me falou desse trabalho, que é do Alberto Carreira, Carneiro. 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 É. Pronto. Esse trabalho. Fala um pouco sobre esse trabalho, então, e a É. gente já começa a discorrer. Eu vou passando aqui as outras imagens. É porque Explica o que é, porque acho que a imagem também não dá para ver muito bem, né, por causa dessa eu mandei-te transmissão. umas e-mail, não sei, também talvez ajudassem, era só o reflexo mais, mas então era mesmo na continuação do que eu estava a dizer, é mesmo nesse Exato. tricotar, é que depois, passados uns anos, em 2000 se não me engano, e 15, nasceu o bairro dos museus, agregou vários museus, não é? E os jardins, este parque, que é o Parque Machado Carmona, começou a fazer parte da estrutura, que é o bairro dos museus. Tão lindo, esta tem um loureiro lá dentro. E agora ele está gigante. Eu mandei-te uma fotografia com a árvore que mudou. Então, o Alberto Carneiro, isto foi em 2009, Vou pegá-la aqui. inaugurou no Parque Machado Carmona, em Cascais. Esta era uma exposição que agora ainda há, que é a Land Art Cascais. E em 2009 foi o primeiro ano. E este ano é outra vez, mas pronto. E este foi uma instalação deste artista que é uma referência nacional na land art, na arte e na natureza e na reflexão toda filosófica até dos temas e do homem na relação com a natureza e com a paisagem e com... Pronto. E esta obra chama-se Árvore em Mim, Arte de Mim. E são 4 árvores que estão no Parque Nacional Carmona. Este é um loureiro. E são todas árvores autóctones. Há a oliveira, eu acho que esse é um carvalho, não se vê muito bem. Carvalho, a oliveira, o loureiro e uma alfarrobeira. E depois elas são parte da obra de arte, ok? Então, ele constrói esta estrutura à volta de vidro e de ferro. E depois tem palavras escritas que eu mandei por e-mail, isso que é interessante, tem Tá palavras. aqui. Vou colocar aqui. No vidro e na borda, né? Isso, exato. E embaixo no aço, é esse mesmo. Uhum. Ok, esse deve ser o loureiro, essas folhinhas. E então a própria árvore foi plantada e agora está enorme, não é? Então, desde há muitos anos que o que eu tenho Essa árvore feito... foi plantada no contexto da obra, ou ela Isso, já... o artista usou nesta obra a árvore viva. Estas 4 instalações ou esculturas, elas são só uma obra. Olha os galos e as galinhas a Então, dormirem. mas a minha pergunta é, a árvore já estava ali? Não. Não, não. Foi mesmo propositadamente plantada para estar dentro, para fazer parte daquela obra. E para Entendi. crescer
E pronto. E foi com uma intencionalidade que ele foi a essas árvores. Eu, na altura, eu não falei com ele, pronto, não aprofundei, mas então há um grande com crianças que fazemos imensos percursos com crianças, jovens, adultos, e muitas pessoas passam no jardim e nem reparam que isto está lá. Ou acham que aquilo é uma coisa, não sei, não se questionam. E então o que nós fazemos muito é também entrar ou não, saber aproximar-nos daquela estrutura, refletimos-nos quando olhamos, vemos o nosso reflexo, então eu sou eu com a árvore. E depois é a sensação do será que tem portas? Não tem? Posso Essa, entrar? Não. A obra convida a entrar, então entramos dentro, parece que estamos numa estrutura, num elevador ou num. essa obra do Alberto Carneiro me lembrou muito uma obra do americano Dan Graham, em Inhotim. Inhotim, irmã. Um dia temos que passar uma semana nesse lugar. Não sei se você conheceu quando esteve aqui em Minas Gerais. Não, você conhece só a Bahia, né? Não, esse não. Uhum. Pronto. Bahia e Rio de Janeiro, acho que você falou que teve aqui, né? Ainda Não? não. Ah, foi teu pai, Meu então. pai, é o meu Ah, pai. teu pai, ok. Ai, pronto. Mas Inhotim é um lugar que a arte e a natureza é indescritível, não tem como dizer. É mesmo acessar e ir em inhotim.org, ver algumas imagens, porque realmente não tem como descrever. Mas me lembrou uma obra desse Graham. Vou te mostrar aqui uma. Vou Uhum. mostrar para todo mundo aqui umas obras dele, que são esses boxes. É. Tá a ver? E aí as coisas se misturam um pouco entre o reflexo, né? É Vê-se o muito essa. reflexo e ao mesmo tempo que a refração é reflexão, né? Então Uhum. parece que as coisas estão lá dentro, ao mesmo tempo como estão. Tá a ver? A gente fica dentro da obra, ao mesmo tempo fora, né? Isso é essa sensação. E, E esse e, e o Alberto ele está a discutir, desculpa, só vou fazer mais uma pergunta para você continuar. O Alberto está a discutir um pouco a obra, o lugar e o público, né? Assim, e não só a natureza como lugar, ou seja, como proteção ou como separação, divórcio e natureza, mas como acolhida ou rechaço, né? Como é que as crianças e os adultos lidam com essa obra e brincam com ela, né? Quais as brincadeiras que saem dela? Pois há muitas sensações e a arte tem essa possibilidade de múltiplas interpretações, não é? Uns sentem que aquela árvore elas depois crescem ali dentro, estão gigantes, não é? E muitos sentem que a árvore está presa, que não tem espaço, que precisa de respirar. Outros não, sentem que ela está protegida e que sim, que o artista deixou espaço para ela crescer para cima e para os lados, ok? Estas elas eram mesmo bebê. E, e a relação é um bocado ambígua. Tens sempre vontade de entrar. Há pessoas que querem entrar, outras não entram, ficam fora, porque dentro já está mais apertadinho, ok? Nesta imagem dava para estar uma turma inteira lá dentro, que eu já tive, pá, aí 15 ou 20 lá dentro. E também essa sensação de estar apertadinho, aconchegadinha. E uma das brincadeiras mais assim que eu me lembro era. Alguém disse, uma criança, isto parece um elevador. E eu, pois é. Então, e se a gente, onde é que é o botão? E eles, é na árvore, é na árvore. E tinha aqueles olhinhos da árvore e carregaram. Então estamos a ir para onde? Para cima ou para baixo? Hã? E eles, vamos para cima. Então onde é que íamos, não é? Ao E me sol. lembrou muito a conversa com a Fernanda, que está aí nos assistindo, que teve essa quarta-feira, que ela falou: você não precisa dos brinquedos com as crianças, né? Ela já tem tudo. Se eu não trouxe a corda, não tem problema, eu trouxe. E já tá feita, a imaginação tá É. posta. Mas que incrível essa imagem do elevador, né? Porque ao mesmo tempo quer um entrar, mas está fora, né? Está ao ar livre. Sim. Sim, mas é como aquela estrutura é tão fechada, quando tu entras dentro, tu sentes-te dentro de um, não é bem uma casa porque não tem telhado. E uns dizem, mas tem, o telhado é o céu, é um Olha. telhado de árvore, estás a ver? Então que lindo, e tem porta. Estas portas não abrem e fecham, estão sempre abertas, é as E portas da você, natureza.
E eu acho que essa obra, a gente consegue gastar muita reflexão nela. Eu vou até colocar mais de novo aqui para a gente continuar olhando para ela, talvez essa que está mais próxima. Porque essa obra, ela localiza o tema que você trouxe, o brincar entre a arte e a Uhum, natureza. Então, eu não sei se quando nós estamos fora dessa estrutura, a natureza, estamos entre a natureza e a arte, ou quando uhum, entramos nela, estamos com a arte e a natureza que está ali dentro, no centro. Ou seja, a gente está sempre uhum. num entre espaços, né? E a brincar, né? A Sim, potencializar. é. E também ele põe 4 árvores em 4 pontos diferentes. Então, logo tens uma relação com uma, mas logo ficas na relação com as outras 4, não é? Com as outras 3. Então também te põe outras, não é? Outra dimensão, não é? Mas sim, essa questão é muito, não é? Porque eles dizem, então, mas nós somos natureza? E essa, né? Então, mas eu sou ela e eu somos, quando estamos no espelho, nessa imagem reflexo né, que é espelho, mas ao mesmo tempo eu estou dentro. Então, mas tu estás-te a ver lá dentro? Então nós somos ou não somos natureza? E isso para os miúdos pronto, é sim, é não, é então, a água, a árvore, até chegarmos a sim, nós somos, não é? Somos mesmo in natura, né? Somos natureza. Mas Quanta pronto, aqui potência. traz-nos um bocadinho a cultura e a natura, não é? Este território onde eu estou é sempre, será que a cultura é a natureza? Ok? Ficam às vezes coisas no ar, sobretudo para adultos, não é? Para um pensamento assim mais, sei. Agora, você me trouxe o termo assim, tal qual, land art. É, Yeah. esse conceito de produção. Depois fui aprofundar nesse assunto, né? Eu me lembro de uma visita que você guiou também por esse mesmo programa, há 2 anos, porque é bienal, né? O projeto. A visita É. que nós fizemos na Quinta do Pisão, Aham. né? Que lá tinha também essa produção. Então, já há um tempo esse trabalho, né, de land art Em Cascais, em sim. Cascais. E fala um Uhum. pouco sobre o que é a land art, né? O que vem a ser? É arte com terra? Ou arte na terra? O que é? O conceito já vem nos anos 60, mais ou menos, que foi os artistas começaram a rasgar um bocado as paredes do museu, a arte como negócio, e trazer um pouco também toda aquela reflexão na altura dos anos 60, não é? Entre a natureza e o ser humano. E então foi um bocadinho um movimento que juntou tudo e trouxe a arte cá para fora, fora dos museus. Mas não é só arte pública, que a arte pública é outra coisa, não é? É arte na paisagem. Agora, se é só feita com elementos da natureza, há sempre grandes discrepâncias. Pronto, nem sempre é linear. Às vezes não é com elementos naturais. Por exemplo, é um artista, acho que como é que ele se chama? Agora, mas pronto, pode ser usado. Por exemplo, há uma imagem que é num vale enorme com uma cortina gigante naquele vale. Por exemplo, essa cortina, esse tecido não é natural, digamos assim, bem, mas destaca uma parte da paisagem, um vale pronto, então nem sempre é elementos naturais, mas é sempre uma intervenção na paisagem, com a paisagem, que convoca, às vezes até artistas que fazem no ateliê e depois instalam na paisagem. E há quem diga que isso não é land art. Land art é ir ao sítio, ao território, e a partir daquela matéria que há lá, seja a terra, seja a pedra, seja o que houver naquele sítio, tu vais criar qualquer coisa, não é? O Richard Lang, por exemplo, é um exemplo antigo. Ele usava só pedras, muitas vezes caminhos, só para. E muitas vezes a land art o artista põe a obra em locais que precisas mesmo de caminhar muito. Ou seja, longe da uma civilização em que tu tens que ir pelos teus pés, para chegares a um local, como o Robert Smithson, que fez uma grande espiral que é a Spiral Jetty, que é assim uma obra que se vê até do espaço, e é preciso, num lago lá nos Estados Unidos, é preciso andar imenso. Na Quinta do Pisão também tem um bocado essa característica.
Está de 2 em 2 anos a exposição. Vai abrir agora, é a primeira exposição pós-quarentena, né? Porque é ao ar livre. E então vai ser agora em julho, vai inaugurar. E as obras, muitas Lá estão naquele muito mesmo sítio que eu fui. Quinta do Pisão. É no Parque Natural de Sintra Cascais, mas na zona de Cascais. Sim. E pronto, e já estou a ver um bocado porque vai ser mesmo quilómetros de distância entre uma obra e a outra. E é preciso mesmo ir com o espírito de caminhar. E pronto, isso também faz encontrar-te a ti com a Isso quando natureza. você não está com o filho da guia, as cavalitas nas costas, Pois né? é. Quando a nossa guia está com... Vou ter uns mais pequeninos e uns maiores, para os mais aventureiros. Pronto, não, tô a brincar que nesse dia da visita, né, estávamos com as crianças e fomos a quilômetros carregando as crianças no colo, né? E, nesse projeto de Cascais, ou da Landart, desse programa, a maioria das obras pode brincar com elas? Olha, estas que vêm agora ainda estão a ser criadas, ainda nem posso ainda saber muito, mas a maior parte das obras convoca-te sempre ou a entrar nela, ou então a veres de uma perspectiva diferente. Ok, sei lá. Uma vez uma muito interessante era uma moldura gigante, vermelha, gigante, lá no meio da paisagem, assim, numa paisagem grande, tipo Alentejo, assim, e uma moldura vermelha enorme. E tu, ao longe, parece-te assim uma coisa pequenina, e quando te aproximas, ela é gigante como um ecrã de cinema, em que tu podes atravessar. Então, essa imagem sempre do entrar, sair, ver de longe, ver de perto, também há sempre a questão da distância. E, e sim, dá sempre para brincar. Havia uma que era a estrutura uma casa das duas portas, que era assim uma estrutura em L, e que entrávamos numa portinha e depois subíamos umas escadinhas e ficávamos assim numa estrutura deitados a ver o céu. E tipo 3 ou 4 pessoas podiam viver e habitar aquela obra e ficar ali a ver, a contemplar e depois sair. E os miúdos adoravam entrar, sair, subir, trepar, né? Todo esse jogo, e estava lá no meio de uma floresta, ninguém via, estava super camuflado aquilo também. Há artistas que põem mais visível, outros põem mais acolhido, não é? No espaço que lá está. E Quando, muitos deixam, deixa só dizer, e muitos deixam ficar a obra, deixam ficar para que a própria natureza faça o processo portanto, se for madeira, se for casca de bananeira, tarará, não é? Agora, se não for, então convém tirar, não é? Mas pronto, é isso, sim. Diz Rafa, desculpa. a Ana Letícia está falando aí da Fazenda da Serrinha, que tem várias obras ao ar livre. Quisera eu conhecer também a Fazenda da Serrinha, né? Eu não conheço, conheço pelos manuais, pelos os catálogos que a Ana Letícia me traz. Agora, quando você fala, você sempre fala muito, não é sempre fala, os exemplos citados até agora são coisas muito grandes, né? Muito enormes, que são visíveis ao longe da paisagem e tal. Eu me lembro no Pisão que a gente chegou a ver umas coisas pequenas também, tipo umas obrinhas, né? Fala um pouco dessas miudezas também que nos provocam uma outra postura diante da observação, né? Olha, eu, se não me engano, era da Mariana Coutinho. Era uma Vê se artista eu acho que essa imagem. é os Prometeus. Pois podia ter mandado mais imagens, íamos falando e pondo, mas pronto. Sim, mas puseres aí, já não me lembro em quem é que foi, mas pronto, ela fez também construiu, criou 500 seres pequeninos em É muito, cerâmica. é muito sensacional, cara. Desculpa, eu vou mostrar. Assim é mais fácil também as pessoas. Ok, se vocês veem, eles são mesmo pequeninos, e são 500 pela quinta fora, mas todos, exato, o corpo é cerâmica e a cabeça é pedra. E portanto a cabeça está pregada assim com parafuso. E ela fez um caminho como se eles nascessem dali do fundo, eles vêm lá da terra
e atravessou esta pontezinha e depois há um caminho, exato, é tipo, aqui vê-se, é uma espécie de quase um exército, não é? Era os Prometeus, esta obra, Isso e são pedras, né? Pedrinhas brancas, eles, né? ela fez todos em ateliê, por exemplo, mas depois foi instalar e pensar site específico, não é? No sítio, especificamente aonde é que eles iam estar e qual a intenção. Então, eles depois vão entrar todos para dentro de um forno de cal. Ou seja, nesta quinta, antigamente, trabalhava-se para extrair a cal da pedra. E então, que é aquele pó branco para que ajuda na construção. E então, pela quinta, há ruínas. Exato. Incrível, incrível. Incrível, né? Então ela põe a história, o mito do Prometeu, associa, e eles vão todos entrar dentro de um forno. Quer dizer, parece que vão, não vão, mas aquele exato é ir até lá. E pronto, e aquele forno queimava pedras antigamente, há essas ruínas lá, essas pedras eram queimadas a temperaturas elevadíssimas durante uma semana. E então, pronto, estes seres pequeninos, mas olha, o que aconteceu que também muito foi que foi muito vandalizada esta obra, sabes? Desapareceram muitos bonequinhos destes, eles estão pregados na madeira também, desapareceram muitos, uns foram partidos e foi uma pena nesse aspecto ver a obra, enfim, a degradar, né? Tu confias, porque ele vai para a paisagem, vai para a natureza, mas depois está entregue, não é? Não está Mas entregue. pronto, que eu queria trazer também essa questão essa percepção do Do mini. pequeno também, né? Porque as obras que a gente vê, né? Por exemplo, uma árvore, né? Em Inhotim as coisas são muito gigantes, são muito gigantes. Para você conhecer bem Inhotim, no mínimo 2 dias, dando Pois. voltas, são coisas incríveis. Tem, obviamente, galerias, mas também tem muita obra que está fora, né? E se pode intervir e tal. Mas olha, Mas, por diz. exemplo, eu com estes muitas vezes parávamos com eles, ficávamos, sentámos-nos ao nível dos bonecos, não é? Conta a história do Prometeu ou o mito do Prometeu, depende das idades, né? Porque também a história de que, Eu queria não é? procurar uma imagem deles entrando no forno. Que o Prometeu roubou o fogo para dar aos humanos, não é? E foi castigado. E então, pronto, dependendo das idades, conta o mito ou contava. Ou então há histórias que podem surgir. E muitas vezes uso a contar histórias com elementos da natureza também para chegar mais à relação. E pronto, e às vezes estas obras de arte permitem-nos habitá-las e ficar ali a usufruir e até a criar narrativas. Pode ser até drama, pode acontecer um teatro de repente, pode acontecer, não é? Não é só ficar a falar, é vivê-la, não é? E sentir como é que. Agora, Hum. você pode nos contar uma história de uma brincadeira com elementos da natureza das crianças que depois se transformou, teve um potencial artístico que foi inesquecível? Uma história que eles contaram. Se não vier nenhuma na tua cabeça, eu vou te provocar a Não, contar um. vais-me obrigar? Não, não percebi. Não, que se não vier nenhuma na tua cabeça, eu me lembro de uma que tu contaste e está na minha dissertação. Qual é que é? Do Javatriz? Não, das pétalas que seguiam a ribeira, o regozinho d'água e depois se abriram assim numa mandala na caixa d'água que as crianças segredaram, lembra-se disso? Ah, sim, 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 E aí sim, depois sim. deixaram os segredos fluírem. Conta essa história. Essa não me estou a lembrar. Estás-me a lembrar mais do que eu. Mas pronto, eu fiquei a transcrever essa história. Tu contaste uma vez na Não, entrevista ok, que foi não, no Bloom, que sim. foi quando estávamos na escola da Floresta Bloom. E a brincadeira era contar o segredo para as flores, para as Sim. pétalas, para as folhas, né? Aí era porque a água fazia um caminho, não é? Desde o depósito da água que se vem da serra e o caminho, fomos sempre seguindo o caminho da água até até um tanque, onde a água abre e depois vai para as hortas.
e nós estávamos no caminho da água e tinha imensas folhas vermelhas de uma trepadeira que estavam caídas. Era vinha E, virgem a planta, né? é, e nós então estávamos tão fascinados com o caminho da água, com aquilo tudo, e então a provocação era podermos contar um segredo ou qualquer coisa que quiséssemos até ver resolvida na nossa vida, depende das idades, não é? É isso, mas uns pode ser um segredo, outros pode ser qualquer coisa que queiramos entregar e que a água vai levar e vai resolver e tal. Então contávamos, cada um numa folha e largávamos na água, no carreirinho. E eles depois iam a correr, sempre a ver, não é? A andar, a velocidade. E depois o que é que aconteceu? Eu nem estava à espera, foi que as folhas todas, às vezes entupiam, eles iam abrindo caminho e de repente elas entram todas dentro desse tanque e elas fazem uma forma, entraram todas e fizeram assim um círculo, foi assim uma beleza de uma imagem, ficámos todos, foi assim um uau! Quando tu és apanhado, nem estás à espera, né? Lanças e depois nem sabes o que vai acontecer. E pronto, então elas todas formaram um conjunto super harmonioso. E aquela imagem estética é um quadro que deve ter ficado na memória de todos eles. Claro, Né? porque está a intenção deles. Eles, cada um estava a ver a sua pétala, né? Então, ai, desculpa, eu não sei esta coisa. Este movimento da água e da intenção, do simbólico, não é? Que é uma coisa que eu trabalho também muito, não é? Olha, a propósito, o movimento Blue em pessoa está aí nos assistindo. Quem é que anda aqui? Não sei, Não. é o perfil do movimento Bloom, deve ser a Mônica, né? Não Sim, sei. fomos muito felizes na Escola da Floresta Bloom, sim. Muitas Agora, experiências. Joana e eu temos aí vários projetos partilhados, né? A começar, destacaria a Associação Escola da Floresta, Forest School, Portugal, que somos cofundadores junto com outras 15 ou 16 pessoas, já não me lembro quantos foram, 17 fundadores da associação, e Joana e eu estivemos na primeira turma, né, juntos, da formação de Forest School, do Patrick, em Cascais. Primeira turma que se formou, né, que continuou. E pronto, é a Mônica que está aí, o movimento Bloom em pessoa, na pessoa da Mônica. E tivemos diversos encontros diferentes na floresta, na natureza, a brincar, né? Eu destacaria primeiro a nossa formação, que num dos jogos você se apresenta como Joana Bruxa, né? E é melhor cartão de visita, não há. Depois podemos falar um pouco também sobre a formação. O projeto da Families, das famílias na terra de Lis. Foi um programa que Joana me convidou para participar, um programa que ela já tinha, né? Mas me convidou para participar de uma edição, para brincar com famílias na natureza, né? Fala um pouco sobre esse projeto e das coisas que produzimos lá. Eu até hoje trago comigo um dos objetos que produzimos lá, naquele contexto de natureza, e está no quarto da Liz, da minha filha, que a propósito também se chama Liz. Diga-me, fala um pouco sobre o Families, depois a gente vai falando sobre as outras brincadeiras. Porque acho que ali tivemos esse contexto da arte, né, da brincadeira entre a arte e a natureza, mas num contexto família, não só educativo, né? Pois é isso, interessava-me trazer, também eu, como mãe de família, né? Interessava-me trazer as famílias para uma vivência significativa. Então não era ir um dia e voltar, implica sempre o dormir, é quase um retiro de famílias, como chamamos, e implica 1 ou 2 noites, pronto, neste caso até acho que foram 2, em que as famílias dormimos todos no mesmo espaço, pelo menos. Portanto, as Terras de Lis é um projeto que trabalha também o desenvolvimento pessoal de cada pessoa, e então muitas vezes iam os adultos fazer trabalhos, workshops, etc., e as crianças ficavam um bocado, e então comecei a sentir que precisávamos de incluir-nos todos, não é? E já não é mais aquela coisa do só o adulto, não é? Quando somos pais, estamos juntos com os nossos filhos, não é? Então, trabalhar isso e criar um espaço onde possa haver dormir, que isso é muito importante, fazer refeições em conjunto, viver um pouco... Preparar as refeições em conjunto, Preparar, né? todo o trabalho da alimentação também entra como tema de consciência, né? O cuidar da casa comum,
do espaço comum, e então entramos aqui no espírito mais, se calhar, comunitário, entre ajuda, etc. E, e depois poder experienciar pronto, depois tínhamos várias idades, não é? Mais pequeninos e adolescentes, etc., não é? Também é um desafio poder experienciar a natureza que está à volta, não é? Que está ali presente, mas como trabalho também interior, não é? De crescer junto com. Ok? E então eram propostas às vezes muito simples entre pais e filhos, outras vezes iam mais só os filhos e os pais ficavam outra coisa. Pode haver um bocadinho isso. E envolvia sempre desde dança, desde dinâmicas matinais, desde trabalharmos mais cá fora com a terra ou até a construir qualquer coisa. Já fizemos coisa com permacultura. E depois sentir um bocado também a necessidade de cada criança ou de cada Teve uma jovem. ocasião que também fizeram um domo, né? Uma yurt, não Uma foi? iurte, lá está, a iurte está. Mas havia umas estruturas pequenas em permacultura, por exemplo, uma vez eu lembro-me que havia uma família com dois rapazes que precisavam de muito trabalho com a terra. E como estavam a construir lá umas casinhas em permacultura, rapidamente eles foram se envolver a fazer coba, a fazer terra com água, com argila, com nanã, a construir, a criar. Então às tantas já estavam os pais também envolvidos e naturalmente surgiam propostas, havia sempre uma linha orientadora, mas às vezes surgiam coisas mais espontâneas, não é? E é essa escuta, não é? Também Então foi uma experiência muito interessante. Lembro-me bem de estarmos a fazer uma Para jangada. mim, para mim foi muito potente porque tinha aí uma semana ou menos que eu soube que soubemos, né, que ali estava dentro da Brenda, né, que eu ia ser pai. E antes da Liz vir, hein, né, a gente já sabia que a nossa filha chamaria Liz, mas pronto, está nas terras de Liz. Aham. Era lua vermelha, lua de sangue, se eu não me engano, Um e, eclipse lunar. e a aproximação de Mercúrio, né, da Terra. Então eram dois eventos astronômicos onde Mercúrio estava muito, muito grande e forte no céu, uma bola realmente, uma moeda vermelha, e a Lua ficou vermelha também, né? Uhum. E eu estava lá no meio da montanha, no centro geodésico de Portugal, Sim. brincando com famílias, né? E na natureza. Nossa, foi muito lindo aquele dia, muito, muito impressionante. Eu estou aqui buscando as fotos, mas eu não tô achando. Mas eu me lembro que a gente produziu, né, alguns jogos lá fora. Fizemos as casas, fizemos é, Ela. aquela, a tela, né, o tear com. Sim. Fizemos Fizemos os cores. Guardiões, que foi Sim. incrível, né, com argila, e a gente está sempre nesse lugar da produção estética por meio da brincadeira na natureza, né? Sempre sai algo esteticamente muito convidativo nos jogos, né? Aí eu preciso encontrar essas fotos, eu estou tentando encontrar aqui. Sabes onde é que se calhar podes encontrar? Eu agora não mexo no telefone, mas tu no Facebook, nós tínhamos um grupo, só pais e mães, que podes chamar Familista. Era aí só que eu fui procurar no WhatsApp esse grupo. Tá Não, bem. é Facebook. Ainda acho que nem havia WhatsApp na altura. Isso faz Pronto, tempo. era uma experiência também forte o dormir, não é? Dormir o fogo à noite, as histórias, cantar à volta da fogueira, né? Então é voltar também a trazer estes momentos de conexão uns com os outros e famílias que estavam mesmo. Precisamos todos, não é? De nos encontrar de uma outra forma. E então, se formos várias famílias, fica tudo tão mais fluido, não é? A nível do Aqui processo. tem, aqui Isso. tem uma foto, né, desse dia que nós Acho que é sempre produzimos. com muito cuidado. Produzimos chama Olho de Deus, né, se não me engano, Sim. Olho divino, sim. Olho Uhum. Divino. E Uhum. aí nós a brincarmos com as famílias. E eu me lembro que também tinha uns momentos que os pais de uns cuidavam dos filhos do outro, né? Havia essa coisa incrível, né? De meio que natural de troca de pais, né? Não foi É, nada provocado, né?
Ou de Exato. repente o pai tava com a filha do outro e eles ali interagindo. Uhum. Esse Sim, aqui era o momento da refeição, né? uhum. Foi um encontro muito incrível, né? Que esse potencial mesmo, né? Olha aí as casas das famílias, né? Sim, era, exato. E depois é todo simbólico, não é? Que a família. Esse, por exemplo, não é pai dessa, né? Se É, eu não por me acaso é. engano. É, né? Não, é, por acaso é. Mas há aí uma imagem que se vê um pai com crianças que naturalmente se aproximam de outros pais e mães. Este era com mais que os mais crescidos, os adolescentes pedem outras, às vezes, outra Sim. atenção, não é? Acho que sou eu aqui, né? No tear com as É, crianças. essa é a importância também do educador na floresta também, não é? Pronto, neste caso os pais estão lá, mas mesmo assim há espaço para um encontro diferente entre os participantes. Este fizemos uns cajados de aqueles bastões, não é? Os cajados de poder, como nós chamamos, não é? Para fazer Sim. caminho. Quando a Fernanda Zerbini falou do trabalho do Cabelo, que é né, um artista de São Paulo que Hum, faz um trabalho com as crianças que são as capas de superpoderes. hum. Quando ela falou isso, eu me lembrei dos nossos cajados, né, superpoderes. Então acho que a gente pode juntar tudo, hein, Fernando? A Fernanda que está aí assistindo. É a capa de superpoderes com os cajados e vamos fazer os grandes É. super-heróis da natureza. Que Sim, juntos no podem. fundo Aí os cajados juntos, né? Depois a gente juntava os ah, nossos superpoderes, né? verdade, fizemos uma estrutura em equilíbrio também. É Exato. isso também, quando é trabalhado o simbólico, não só a parte estética, mas quando a parte estética é sempre associada ao simbólico, não é? Ganha uma força que, pronto, quem vive entende, não é? É um pouco assim. Então eles acabam por ser criadores, não é? Não digo que são artistas, as crianças, os jovens, etc. e todos, mas somos criadores, somos. Ai, desculpa. Aqui eram as máscaras, Envolve-me né? As caras os da guardiões. E depois usamos a terra do local, não é? Usamos a própria terra, as próprias terra, as pedras, pedras. tudo. Estes estavam ali. E depois você queria ainda que eu dormisse aí ao pé desses seres no meio da barraca. Nem Muito bom. imagina. Bem, Imagina de noite eu ia acordar para fazer um xixi e dava de cara com isso aí. opa, mas olha, aqui Tá eles também, maluco? os pais, o que eles se divertem a brincar, né? Quando também soltamos e entregamos e todos estamos, não é? Todos estamos nesse igual valor, esse igual valor de conexão, de tranquilidade, de criação, de aprendizagem, de curiosidade, conexão com a natureza, uns com os outros, não é? E também entrar tipo noutro tempo. Parece que entramos mesmo num tempo. Olha que lindo. E Ainda esse lá tear está, ainda tá? Esse está. fizeram os irmãos, né? O casal de irmãos fizeram juntos. O tiar ainda está lá e pronto, e depois pode sempre ir pondo umas folhas, não é? Porque este é que não é o pai dela, por exemplo, neste caso. Esta menina teve um encontro também. Era assim, é muito fluido. E como vamos estando a cuidar da dinâmica da família, vamos cuidando do centro, não é? Do encontro. Então, as famílias acho que sempre era feedbacks muito positivos pronto, até voltarem um pouco à sua infância, não é? Os pais e as mães voltarem a ter tempo para brincar com os filhos sem grandes. Este é o meu filho. Que já não tá mais desse tamaninho. Olha, está aqui mesmo, olha, pode ser assim uma. Ih! Saudade do Luca. Mas está. Mas Olha, a Brenda tá dizendo aí que sonha com a Liz nas terras de Liz. olha, então bem-vinda quando isto tudo acalmar e consigamos voltar a viajar. Pronto. Olha, das terras de Liz temos aqui muito, né? Muita brincadeira e arte, né? Eu acho que esse lugar do centro. Por que que eu trouxe a Terra de Lis para a nossa conversa? Porque uma coisa é o centro cultural,
o lugar da arte, é, Sim, que é património quer dizer, natural, né? não, mas o que eu disse, lugar da arte, né? Não é que o museu ou o centro cultural é um lugar dedicado para. Você vai esperando que vai encontrar um objeto artístico, é o que eu quis dizer. Mas o lugar da arte está em todo lugar. E a gente estava nesse contexto de uma terra que, né, que promovia ali um desenvolvimento holístico e tinha um outro foco, e ao mesmo tempo a gente conseguiu integrar isso tudo está integrado, como os nossos sentidos estão integrados, né? É, é tudo um sistema único de percepção do mundo e a arte, a educação, a natureza, as famílias, né? E a terra tão fortemente conectados. E pronto. Sim, sim, e há muitas famílias cada vez que pedem mais esse tipo de processo também, de poderem estar e de haver propostas de encontro. E também para te dizer, em relação à questão da arte, também é isso, é que no fundo ali no contexto do bairro dos museus, criou-se a equipa do serviço educativo, não é? De cada espaço, da Casa das Histórias, do Centro Cultural, não é? Somos todos uma equipa. Mas na altura eu propus à Fundação criar a equipa dos jardins e dos parques do bairro dos museus e foi aceito no sentido sempre desta relação arte e natureza, ah, mas também é isso, o património cultural, património natural, aquela convenção da Unesco em 1972 que não é? Tu próprio até me falas muito da questão, não é? Quando o património natural, no outro dia vi que um monte na Nova Zelândia foi com uma lei equiparada a... É um rio, né? Eu sei de um rio que na Nova Zelândia já é um tempo, ela tem um rio que tem os seus direitos. E se eu Pois, não me agora engano, não. agora na Nova Zelândia parece que é toda a natureza também. Pronto, então é um pouco isso que eu estou ali a trabalhar, é isso, é que é o direito da natureza, não é? Tanto como a arte. Então pronto, Então, isso é, mais do que o direito à natureza, né? O direito do homem de aceder à natureza, mais do que isso é o direito da natureza de ser natureza, né? é a natureza, exatamente. E pronto, essa experiência com famílias que pronto, já vão Deixa eu mostrar. ter todos os sítios, não só ali Quero internamente. mostrar duas coisas aqui, porque lá nas terras de Lis, desculpa voltar ao assunto, Volta, mas nós volta. fizemos as jangadas, né? Sim. Com os pais, estávamos ali, fomos a um rio, né? Que era lindo. E aí eu Aham. quero mostrar essa foto, que acho que é um dos melhores registros nossos, né? É verdade. Ah, Muito, quanto muito lindo, né? No barquinho que eu fiz junto com as crianças. lindo, lindo foi. E depois E foi. soltámos os biquinhos, E ele seguiu, né? com sementes pelo rio afora. Sementes de tabaco. Pô, foi Sim, lindo esse dia. Estivemos na terra, na água. hum, Aqui as sim, crianças terminando as jangadas feitas de caniços, folhas. sim. E E alguns ofertas aos encantados, aos seres mágicos da sim, floresta. ao rio também. Porque os rios são sempre um sítio bom para largar sementes, não é? Em jangadas. Porque eles vão levar a água e levam as sementes, não é? Então é sempre acreditando que elas vão ser semeadas em algum outro sítio do rio, não é? É. Pronto. Eu me lembro que depois a gente foi saltar numa pedra alta e o casal de irmãos estavam super receosos em pular, e aí foi a menina, né? E É. o rapaz não saltou. Eu me lembro disso. Ele não quis saltar. E a menina foi super destemida e saltou. Olha, estava-me a lembrar daqui de uma experiência, se achares, vou-te só num minuto, que é, Diz. há uma história que eu conto com elementos da natureza que eu peço às crianças para apanharem, pedrinhas, pauzinhos e eventualmente qualquer coisa, umas bagas de uma árvore que esteja na altura, e elas vão apanhar. E depois quando chegam ao pé de mim, eu começo uma história, e começo uma história com um bocado de terra. E nessa terra vivia um javatriz, e começa a história. E todos os elementos que elas trazem, elas não sabem, mas são personagens dessa história. Javatriz é o animal. É uma espécie de um ser, nunca ninguém fica a saber o que é. É o Se Javatriz. É um é ser, é uma entidade, é uma força.
medo dos cabelos baralhados, da bruxa, da cara. E apanhei esta bruxa agora aqui mesmo a chegar aqui. Olha. E então ele um dia teve uma ideia e traçou um plano. E então começa a chamar os amigos. E os amigos são o que eles têm na mão. Meninos contam um segredo, tarari, tarará. E vou instalando, e eles vão também construindo. A história vai ficando tipo uma instalação, não é? Imagina a terra, a bruxa com a raiz, as pedrinhas, os pauzinhos, as sementes, e começa tudo a ganhar uma forma. E pronto, e aquilo tem tudo aquela história. E fiz isso uma vez com famílias e uma vez fiz em vez de ser com miniaturas, era com gigante. Então, em vez de ser um bocadinho de terra, foram não sei quantos quilos de terra gigante. Ao Centro Cultural de Cascais, e que tem assim uma plataforma assim horizontal, assim bem grande até ao mar. Então era gigante a terra, gigante as pedras, raiz gigante. Então as pessoas depois passaram, contámos a história, e as pessoas passavam, jogavam que era uma obra de land art, não é? E todos eles... Não deixava de ser. Não deixava de ser. Mas pronto, é interessante às vezes isso da escala, tu trabalhares pequenino e depois de ampliares isso e fica outra coisa e ganha outro sentido também. Também. Sim, a capacidade que temos de ver muito pequeno, um cosmos todo inserido ali, né? Naquele pequeno, e às vezes aquele grande nós entramos e nos sentimos muito pequeno diante daquela magnitude toda. E depois ganha a ligação com a paisagem, não é? Como é grande, então atrás tem uma muralha gigante, e então aquilo tudo ganha outro significado também. E o teatro está muito presente nesse contexto da brincadeira, né? Você citou, você resgatou aí nas nossas conversas prévias da nossa brincadeira lá no Play, no Porto, ou no sul, né? Do Porto. Nós fizemos uns jogos cênicos na natureza, né? Para despertar quebrar o gelo das crianças, né? Esse lugar. Diz? Das crianças e dos adultos. Na altura também fizemos para todos. Sim, eu acho que é uma polivalência nossa, né? Trabalhar com adultos, como trabalhar com jovens, como com crianças, não é? Acho que é uma... Pronto, é essa capacidade de adaptação, não é? Do jogo dramático, naquele caso, não é? Do teatro ligado com a natureza, e para encontrarmos outro lugar de habitarmos aquele espaço e relacionarmos uns com os outros, não é? Super divertido, Sim. E como é que está agora, para a gente encaminhar para o final? Temos aí pouquíssimo tempo. Acho que não vou nem lançar uma pergunta. Temos 2 minutos. Acho melhor a gente começar a se despedir para poder encerrar também o vídeo. Né, de modo, eu ia te perguntar mais como é que tá com a questão da pandemia agora, da quarentena, mas isso vai assunto, vai história, né? Queria te agradecer pela generosidade de ter aceitado o convite. Foi Joana que me trouxe a ideia das práticas educativas como ponte entre a floresta e a escola. É um item do meu trabalho de mestrado. A Joana sempre me inspirou muito a abrir a cabeça, né, de pensar na prática educativa mesmo, na natureza. Então, muito obrigado pela generosidade de aceitar o convite, estar aqui. Acho que para uma conversa entre 2 geminianos, acho que até que a gente foi bem, né? Conseguimos organizar o nosso roteiro. E vou deixar aí a palavra contigo para se despedir e pronto. Desculpa, só agradecendo a Letícia Penedo, a Gabs, que é a nossa artista designer, e ao Cleston, que faz a equipe da Floresta Educadora. E pronto, só os agradecimentos aí. Mas diga lá, mande seu alô. Agradecimentos, é uma equipa bem fantástica. Chega aqui a Portugal, aqui cheguei neste sítio hoje e toda a gente conhecia e conhecia aqui. Claro, eu tenho estado a ver as lives e eu a pensar, eu disse há bocadinho, se calhar não conheço, é um projeto novo, mas acabei de chegar e disseram-me lá, é o Rafa, claro, ele conhece, o Filipe da Agrofloresta. Então, boa! acabaram de sair daqui porque são uma das famílias. Este espaço vai ser assim um espaço que está a começar a ter também algumas famílias e assim num contexto também natural.
E então, pronto, é agradecer estas pontes, não é? E esta força de vida, e apesar de estás aí no contexto da pandemia, eu também, mas agora noutra fase, mas mesmo assim, sempre com um olho no burro e outro. Ah, vamos E outro calar. na estrada, né? Olha, Obrigada, brigadão, beijinhos, beijinhos. Gostei muito. até, nos vemos. E obrigada a todos que estiveram aí, né? Até já. Boa festa. Até.